Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Super Notícias e, claro, mais um episódio do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E justamente na primeira edição do mês de fevereiro de 2024, tenho a honra de conversar e conhecer a história de uma profissional muito atual pelo trabalho que ela exerce, principalmente quando o assunto é mídia digital, tráfego pago, enfim, todas essas questões que são muito atuais nos dias de hoje. Falo da gestora de mídia social, Tatiana Xavier, que me dá a honra da sua presença aqui no Resenha Cast. Tatiana, primeiramente, seja muito bem-vinda e é uma honra poder te receber. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa noite, boa tarde, depende do horário de quem vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda, Tati. Obrigada, Gustavo. Agradeço, assim, imensamente feliz pelo convite que você fez, né? E é uma oportunidade, né, para todo profissional da nossa cidade de falar um pouquinho do trabalho, né, que é tão importante aí para o desempenho, né, da nossa sociedade aí, para poder fluir com mais assertividade. E por falar em importância e para poder fluir de uma forma positiva e com bastante resultado, tudo isso vai ao encontro do que você faz nos dias de hoje, e até porque nós vivemos na era da modernidade, principalmente da tecnologia e, claro, das redes sociais. Quando a gente pensa em tudo isso, vem na cabeça a profissional, como é o seu caso, que atua como gestora de mídia social. Antes da gente poder entrar em questões mais específicas do seu trabalho, Sim. O que consiste o trabalho de uma gestora de mídia social? Hoje, assim, na verdade, o trabalho da gestora de mídia, Gustavo, ele é muito amplo, né? Inicialmente, quando se começou, né, a parte mais digital, alguns anos atrás, tinha essa ideia assim, né, eu preciso de alguém poder mexer na minha rede social. Sim. E eu quero que faça posts para mim. Então, tinha como se intitulava o fazedor de post, Sim. né? Só que hoje muda, né? A parte de internet evolui muito rápido. E a plataforma que é uma das mais utilizadas, que é o Instagram, principalmente, ele muda todos os dias. Então, precisou dessa evolução. Então, hoje, Sim. o gestor de mídia, ele tem que ser assim, para poder evoluir, ter mais, né, esse trabalho em comum com o parceiro e o cliente dele, precisa ser mais amplo, né? Ser mais multitarefas mesmo. Sim. Então, ele pode fazer mais funções dentro do trabalho dele. Só que o gestor de mídia, propriamente dito, ele vai fazer o planejamento, né? Análise, né? Ele tem um critério mais analítico, ele vai analisar a página, o perfil do cliente, para poder entender o que ele precisa, né? Entregar para o público, para o seguidor, para o cliente dele, que na maioria das vezes é oferecer um produto, né? Um serviço. Então, ele tem que, de alguma forma, com esse profissional vai captar, né? Vai entender primeiro a dor do cliente dele, claro. Se ele quer aumentar a autoridade, né, o número de seguidores, conversão de vendas, e dentro disso traçar uma estratégia, né, fazer um planejamento de um conteúdo mais estratégico para atingir o público dele, né, de uma forma mais humanizada, que hoje conta-se muito, Sim, né, exatamente. Porque o Instagram, ele é uma rede social, né? Ele era mais de interação, mostrar mais lazer, dia a dia das pessoas, só que hoje ele virou uma rede comercial também. Então, você tem que misturar, saber dosar nessas duas formas, o pessoal e o profissional, para apresentar para o público, né, da marca. E hoje em dia, e você que trabalha literalmente com isso, pode falar com muito mais propriedade do que eu, é muito latente o cuidado de empresários, seja pequeno, médio ou grande, principalmente os pequenos e médios, porque quando a gente pensa num perfil do Instagram de uma grande empresa, automaticamente você já remete à ideia de que agência, existe ali todo um trabalho nas redes sociais, de uma empresa contratada, mas até mesmo nas pequenas e médias empresas, a gente pode usar Governador Valadares como exemplo, porque é uma cidade muito baseada e sustentada pelo comércio local, Sim. principalmente pelas pequenas e médias empresas. E quando você vai numa rede social, principalmente no perfil de Instagram de uma pequena lojinha aqui do centro ou da região de algum bairro, você já consegue ver que ali existe um trabalho. Claro que não são todas, Sim. mas em muitas empresas e, consequentemente, em muitos perfis, você já consegue ver ali que existe todo um planejamento de postagens para poder fazer com que o cliente possa ver ali os produtos que estão disponíveis na empresa. Feito esse pequeno preâmbulo, aos poucos já dá para ver
que os próprios empresários estão cientes do quão importante é ter o trabalho de uma gestora de mídia social nos dias de hoje. É por aí? Sim, no caso, essa percepção já melhorou muito, Gustavo, né? Acredito que a pandemia, ela fez com que isso, né, aflorasse Sim. mais nas pessoas, né? Existia o digital antes da pandemia e pós-pandemia. Né, inclusive, tem 5 anos que eu já trabalho, né, atuo nessa área. Foi em 2019, então Sim. a pandemia começou em 2020. Então, eu já estava em processo de estudo, né? Através de uma amiga minha que me indicou esse caminho, né? Que ela já trabalhava com infoprodutos, né? Que é lançamento de produtos no mercado financeiro. Então, eu comecei a trabalhar com ela, né? Nos bastidores de lançamento de infoprodutos. E com isso eu fui estudando. Só que é um mercado muito amplo, né? O mercado digital. Então, você se perde um pouco no começo porque você tem várias possibilidades de atuar, né? O gestor de tráfego, né? Gestor de mídia, o design, copywriter, né? Então, assim, tem estrategista, tem várias funções. Então, assim, as pessoas começaram a conhecer mais propriamente disso, né? Os empresários, como você disse, pós-pandemia, porque eles viram a necessidade de estar mais no digital, porque o presencial foi banido, né? Em determinado período. Então, assim, hoje a percepção melhorou muito. Está uma escala crescente, né? Mas pode melhorar muito, né? O empresário hoje, ele pode entender, a capacidade dele é gigante. E quando ele tem um profissional que faça isso por ele, porque a gente entende que o empresário tem várias funções dentro da empresa, né? E é muito pesado, às vezes, árduo, para ele dar conta do trabalho, né? Da administração da empresa e ainda das redes sociais. E, às vezes, quem está de fora, né? Hoje, as pessoas têm mais essa noção, mas é um trabalho muito árduo. Né? Você fazer, né, toda uma análise, perceber o que o público daquele cliente precisa, de acordo com a necessidade dele, mostrar para ele, você tem que alinhar junto com ele. Eu sempre converso com meus clientes, né? E estou alinhando com eles semanalmente o que pode melhorar, aquilo não ficou legal. Eles também, eu escuto, sempre eu preciso escutá-los, né? Para eu poder oferecer o melhor da melhor forma ao meu trabalho. Então, eles conseguem entender isso hoje, né? Da importância. Eles mesmos falam, Tati, se não fosse você, eu não daria conta, né? Olha isso. Porque é muito... E é gratificante, porque é o reconhecimento do nosso trabalho. Mas ainda tem muitos empresários que ainda podem, né, dar essa margem para o profissional. E ainda mais como, né, a gente dito anteriormente, hoje o gestor de mídia, ele é muito multitarefa, né? Então, eu mesmo comecei a estudar outras coisas dentro do meu né, departamento de gestora. Então, eu sei um pouco de design, sei um pouco do audiovisual, questão de edição de vídeo também. Essa questão, porque a gente começa a ter uma visão mais ampla, mesmo eu não sendo especificamente daquele setor, de fazer aquela função de criar uma arte, mas eu sei aonde direcionar o profissional, parceiro design, por exemplo, na execução do trabalho que o meu empresário, o meu cliente vai precisar. Eu sou do tempo, e todos nós somos, onde o Facebook era a menina dos olhos quando a gente pensava em rede social. Isso ali, 2011, 12, 13. E o Instagram, poucas pessoas tinham ali o aplicativo baixado nos seus respectivos celulares. E quem tinha só postava foto, aquela coisa toda, e se comunicava através do Instagram com as outras poucas pessoas que também detinham esse aplicativo no seu smartphone, no seu celular Android, enfim. E hoje o Instagram, ele virou já há muito tempo a grande rede social, principalmente quando a gente pensa no trabalho de uma gestora de mídia social e principalmente para o ambiente corporativo. Porque para a vida pessoal, todos nós já usávamos o Instagram, mas hoje quando a gente pensa em um perfil corporativo, você imagina e já pensa no Instagram. Por que essa rede social ganhou esse tamanho tão grande nos dias de hoje? Você ainda era do Facebook, né, Gustavo? Eu sou da era do Orkut. Cheguei a usar o Orkut também. Das comunidades, né? Na verdade, assim, teve o MSN, né? Que era o bate-papo ainda, e depois veio pro Orkut. E depois veio o Facebook, realmente, né? Ele se mantém, porque, na verdade, hoje, né, é uma grande empresa, né? Facebook e Instagram. Então, trabalham em conjunto, até porque o Instagram precisa do Facebook com relação aos anúncios, né? Rodar a parte de gestão de tráfego. Então, por que o Instagram destacou tanto e cresceu tanto? Por conta de o brasileiro trazer muito tudo que flui muito bem fora do país, né?
os Estados Unidos têm uma referência muito grande no Brasil. Então, tudo que se vem, né, e que realmente lá desponta, né, bomba, como diz, o brasileiro também começa a aderir, né, que são, tanto prova disso, que são as trends, né, as trends que são lançadas no Instagram, elas viralizam com muita facilidade no Brasil, porque tudo que sai lá muito bem, vem para cá. Então, assim, e como foi dito, né, anteriormente, o Instagram deixou de ser uma rede social que era de poucos amigos e ficou ganhou uma dimensão, uma proporção muito grande por conta dessa influência, né, que veio. O Facebook fez um trabalho muito, né, muito bacana com essa portabilidade, né, de trazer para o Instagram. E o Instagram ficou muito mais dinâmico. O Facebook é utilizado ainda, mas às vezes por poucas pessoas, mais para coisa mais profissional, divulgação de anúncio, como eu disse, grupos, né, para divulgar vendas, Venda de tudo sofá, mais. geladeira. Isso, exatamente, né? E ajuda-se muito, né? Demais. É como se fosse a parte classificada do jornal que tinha anteriormente. Então, o Instagram veio porque ele ficou muito mais dinâmico. Né, o cuidar, por isso que o Instagram evolui diariamente. Então, hoje tem várias métricas, né, tem vários algoritmos, né, é mudado, né, com grande frequência. Então, assim, ele ficou mais dinâmico, as pessoas eram aquela questão de postar muita foto, né, a vida pessoal e tudo mais profissional, até que começaram a vir outras funções dentro do Instagram, que também é um grande profissional que está atuando na nossa área, que é o influenciador. Então, começou... Na verdade, ele não tinha esse nome, né? Ele vinha como apresentador, mostrando a vida dele e foi ganhando esse espaço. Então, o influenciador ajudou muito também nessa era para as marcas, para as empresas, para poder divulgar, né, um produto ou um serviço. Por isso que o Instagram ficou tão visivelmente utilizado hoje. Uma ação que você fez questão de ressaltar durante uma explanação sua foi sobre a questão de que o gestor de mídia social, ele precisa fazer uma análise do perfil, imagino também uma análise do nicho onde essa empresa acaba atuando, para poder ali começar um trabalho. O que consiste essa análise e como é feita essa análise? Ela vai depender, como eu disse, da necessidade do cliente, né? Quando ele vai te procurar, quando ele te procura, ele apresenta. Tatiana, eu preciso, né, que minha empresa seja vista dessa maneira. Eu quero ganhar autoridade, credibilidade, quero ganhar seguidores, quero converter as minhas vendas, ganhar, né, aumentar as minhas vendas na minha empresa. Então, essa pré-análise, essa primeira conversa com o cliente, você vai analisar a necessidade dele. Então, com isso, você vai conseguir entregar e saber o que você precisa analisar no nicho dele. Primeiro, saber o nicho, né, que ele atua e a concorrência dele. E não para copiar, né? A gente não se deve copiar porque isso não ajuda em nada. Até porque você tira a identidade da empresa. E a intenção do gestor, né, do social media é justamente fazer com que aquela marca tenha a sua individualidade, a sua identidade fortalecida, né? Então, se eu copiar algo que o outro do mesmo nicho está fazendo, eu não vou conseguir fazer com que ele atinja o objetivo dele, que é justamente ganhar autoridade e credibilidade no mercado, mas sendo visto como aquela marca. Então, eu falo muito com o cliente, que muitas das vezes... E isso é muito normal, as pessoas quererem ter uma referência. Então, eu falo, vamos nos inspirar. Isso, ok, é tudo, né? É ótimo você se inspirar em um que o outro está fazendo, porém, você vai colocar a sua marca, a sua cara, a sua identidade. Então, é isso que você orienta. Você vai estudar a concorrência, o que o mercado dele pede e, principalmente, o que eu falo muito com o cliente é escutar o que o público dele quer. Porque não adianta nada a gente fazer, né, a nossa vontade, eu como gestor, ele como empresário, mas o público dele não querer aquilo ali. Então, a gente sempre faz campanhas envolvendo a participação do público, enquetes, perguntas. Então, são estratégias que nós utilizamos ali dentro do perfil dele para entender realmente o que o público dele quer ouvir. Essa humanização, Gustavo, né, cresceu muito. E as pessoas se sentem importantes ali e ouvidas. Então, a minha dor é uma, mas o fulano está entendendo a dor outra, né? Totalmente diferente. Então, assim, ele não vai encaixar. Ele precisa me ver realmente assim, poxa, né? Fulano me ajudou. Claro. Então, querendo ou não, eu começo a seguir, eu começo a indicar. E não tem nada melhor do que uma divulgação orgânica e boca a boca, né? Isso ajuda muito mais... Muitas vezes melhor do que um anúncio pago, né? Lógico, o anúncio pago, a proporção é muito maior. Você alcança muito mais contas, né? Mais pessoas. Porém, o orgânico também faz um trabalho muito bacana se o profissional, junto com o parceiro, né? Com o empresário, conseguir trabalhar isso. E lógico, né? Nem sempre vai ser 100%, mas aí caminhando junto e nivelando para acertar cada vez mais.
E sobre o seu trabalho e algo que você tem contato todos os dias, e me surgiu aqui uma dúvida, e com certeza você pode saná-la, que é em relação se dá para poder estabelecer algum tipo de ranking de tipos de empreendimentos onde hoje em dia os empresários, donos dessas empresas, recorrem a um gestor de mídia social. Dá para poder elencar qual o tipo de empresa, qual o tipo de loja que hoje até mesmo necessita mais de um trabalho de uma gestora de mídia social, ou pelo que você tem experiência e tem propriedade para poder falar, é algo que está misturado e todos os tipos de empresas, os mais variados nichos, recorrem ao seu trabalho, por exemplo? Hoje não tem distinção, Gustavo. Realmente, antes, né, a gente poderia falar anteriormente com outros tipos de divulgação de publicidade, o mercado era mais seletivo, né? Alguns determinados segmentos investiam mais nessa parte de publicidade, propaganda, tanto que vence, né, a Faculdade Superior de Publicidade e Propaganda, que eram mais voltadas a empresas que tinham uma dimensão empresarial muito forte. Hoje, não. Hoje, todo profissional, autônomo, liberal, o confeiteiro, né, a pessoa que quer o assessor, né, o cerimonialista, tem N departamentos. Então, eu já trabalhei, inclusive, com vários nichos, mais de 30 segmentos diferentes. E isso, para o profissional, também é muito interessante, porque a gente aprende muito. Sim. Não é só o empresário que aprende com o nosso trabalho. Claro. Nós aprendemos muito porque nós fazemos a pesquisa de campo. Então, se eu trabalho com nicho A, e começo a trabalhar com nicho B e C, eu começo a conhecer sobre aquele nicho. Então, tem assuntos que hoje eu entendo justamente porque quando eu começo a estudar, o cliente pega um segmento específico, eu começo a estudar aquele mercado. Então, todo o mercado hoje, ele pode ter e deve ter um gestor de mídia se ele quer que a marca dele seja vista no digital. Então, tem mercado para todo segmento, né? E cada um vai ser analisado e vai ser estudado o que é necessário. Porque o que o perfil, por exemplo, do vestuário precisa, não é o que o perfil da parte alimentícia vai mostrar. Sim. Então, o vestuário ele tem um tipo de amostra para o público, né, de apresentação, e o alimentício tem outro. É tudo muito visual. Os dois batem que são visual. Sim. Mas a maneira, a estratégia vai ser diferente. Então, tem atuação para todo mundo do mercado. Por exemplo, eu atuo hoje faço na parte do agro, para você ter ideia. O agro é um segmento que cresceu muito. Sim. Então, eu atuo eu tenho clientes de outro estado, que é um cliente que atende muitas pessoas, né, do Brasil todo, e é um mercado que vem crescendo e que tem inserido a tecnologia em tudo que é feito. Sim. Então, assim, hoje todo mundo tem, né? O campo, a cidade, então não tem profissional, dentista, o médico, o nutricionista, até, no caso, equipamentos de drone agrícola, que é o que eu atuo atualmente. Então, assim, hoje não tem mercado. Todo mundo que quiser que a sua marca seja vista, crescer. Porque o digital, ele ajuda você a ter escala, né? O presencial, você atende a sua cidade, atende ali a sua região, sim, mas o digital faz a escala. Você pode vender para o Brasil, para o mundo inteiro. Você hoje tem quantos clientes? Hoje, eu sozinha, eu pego hoje, no máximo, 12 clientes. Sim. Porque eu trabalho por período. Sim. Então, por exemplo, hoje, no mínimo, um cliente que eu tenho, eu trabalho com ele no mínimo 3 meses. A cada 3 meses, eu renovo esse contrato, sim, essa parceria, né? Aí, a partir dos 3 meses, porque eu faço um contrato inicial com pouco tempo para ambas partes analisarem se convém, né? Se eu atendi, claro, o meu cliente da maneira que ele queria e se também ele entregou o que eu precisava para apresentar o meu trabalho. Então, a gente vai renovando durante esse período, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Então, hoje eu tenho cliente de 1 ano já, que renova a cada 1 ano. E que é muito importante ter essa, né? Claro. Para poder mostrar o profissionalismo, né? Que é realmente uma coisa séria, né? Porque da mesma forma que eu preciso entregar um trabalho, a outra parte também precisa entregar para que eu entregue um resultado bacana, né? Então, assim, eu sozinha, eu atuo no máximo com 12 clientes. Aí, só que eu tenho parceiros, né? Que são outros profissionais que trabalham comigo. Aí, quando aparece trabalhos pontuais, nós vamos, né? Passando um para o outro, né? Trabalhando junto, dando uma assessoria para o outro para poder atender melhor também e mais pessoas, né? Ao mesmo tempo. Em toda a sua trajetória como gestora de mídia social, você já atendeu quantos clientes? Tem como saber o número exato? De segmentos, foram mais de 30 segmentos, sim, que eu já atuei. Mas ao todo? Cliente deve ter dado em torno de uns 50 clientes.
por conta do período e Sim. pela quantidade que a gente pode pegar para o momento. Só que isso aí, clientes períodos longos. Sim. Só que eu já fiz vários trabalhos pontuais, gravação de mídia, de conteúdo em um lançamento, em uma inauguração, Sim. num coquetel. Então, aí já são outros serviços, aí já conta de Dá para mais. poder contar, então, juntando tudo isso que você já fez, já deu qual número? Já deu uns 70, 80 trabalhos, assim. Quase 100 trabalhos. Isso. Aonde eu quero chegar? Para eu poder ser um gestor de mídia social e que vou conseguir atender quase 100 clientes, vamos colocar nesse bojo. Quais são os pilares básicos para poder ter sucesso e ter toda essa cartela, essa rede de clientes numa área tão atual, moderna e que tem crescido muito? E quando a gente pensa em crescimento, vem também a quantidade de outros profissionais que também estão inseridos. Sim, Ou claro. seja, para você poder se destacar e uma empresa, 2, 3, 4, 80 te contratarem, você precisa ter ali um diferencial. Sim. Quais são os pilares básicos para ser uma boa gestora de mídia social? Ao meu ver hoje, Gustavo, o principal é o conhecimento. Você não pode se estagnar, principalmente numa área digital, né? Que Exatamente. evolui tanto. Super moderna, né? E diariamente. Então, assim, se você acha, assim, eu fiz um curso de gestor de mídia, social media, e já sei tudo, você nunca sabe. Você nunca vai saber, você nunca vai saber tudo. Você sempre pode melhorar e deve procurar essa melhora e essa evolução. Então, o conhecimento é primordial e ninguém te tira. É o que eu falei. E a vantagem de você trabalhar em vários segmentos, quando você atua, começa a trabalhar em vários segmentos, é que você conhece cada vez mais. Então, com isso, você começa a se desafiar, né? E a superar todo dia. Então, conhecimento, procure fazer especializações, atualizações dos cursos, procure especialistas do qual você se inspire. Que hoje o mercado digital tem muitos especialistas na área. Só que você também pegar vários para poder se inspirar, você acaba se perdendo. Então, procure 2, 3, do qual realmente você tem mais afinidade, né, com a didática dele, porque hoje tem vários, e procure tirar o máximo dele, né? Através de vídeo, o YouTube tem vários vídeos gratuitos, caso você não possa fazer uma especialização, um curso online, imersões. Eu também estou sempre fazendo imersão fora, né, da cidade. Já fiz em BH, já fiz em Lagoa Santa, em São Paulo. Então, assim, é procurar se atualizar e, às vezes, fora daqui. Não que aqui não tenha curso ou você não encontre local, mas trazer, né, atualizações e um mercado, uma visão de fora, você consegue agregar ainda mais na sua cidade. Então, conhecimento é primordial. E o segundo ponto é ser transparente com o seu trabalho. Então, eu falo com o meu cliente, tanto que quando a gente conversou, você falou sobre a questão do gestor de tráfego, né? Sim. Falou assim que era gestor. E eu não sou gestora de tráfego, mas eu tenho um certo conhecimento da parte de tráfego. Então, é ser transparente. O cliente pediu, fulano, você faz esse trabalho? Ser transparente e falar. Se você faz, ok. Se você não faz, não, encaminhe para um outro profissional. Porque isso é muito complicado. Você comprometer, né? Se comprometer a fazer algo que você não tenha a capacitação naquele momento e não vai entregar, né, o trabalho que o seu cliente precisa. Então, para mim é fundamental conhecimento e transparência, porque isso você é leal com você mesmo, porque se você não sabe, você vai procurar, né, aprender aquilo ali para da próxima vez você conseguir entregar aquilo para aquele cliente ou para um outro cliente e até para você ter um leque de opções maior, que é o que eu faço atualmente. Eu estudo outras funções dentro da área digital para poder ter esse conhecimento. E você consegue captar mais clientes também dentro da sua área. É uma área, e consequentemente, os profissionais que estão inseridos nesse nicho, como você, por exemplo, estão sendo valorizados? Cresceu muito a questão da valorização. Ainda peca-se um pouco nessa questão, porque pessoas ainda, né, o ser humano ele tem uma certa dificuldade ainda de acreditar muito naquilo que não é palpável, né, Gustavo? Então, por isso que é importante você pesquisar o trabalho do profissional que você vai contratar. Tanto que a minha questão mesmo da divulgação do meu trabalho, eu não faço uma divulgação ativa. Quase não se vê na minha rede social falando, chego ali, dou dicas, né? Faço uma referência ou outra de algum assunto que aconteceu atual. Sim. Só que hoje a minha venda é mais passiva. Então, dos meus clientes surgem outros clientes. Então, porque o cliente já conhece o meu trabalho, então ele já tem ali, né, prático ali como que funciona. Então, vindo de outro cliente é mais fácil aquele cliente saber, não, realmente eu sei o que eu quero um profissional da área.
Porque, às vezes, também, como toda profissão, existem os profissionais que acabam pecando na entrega, né, do seu serviço. E, com isso, o empresário, o cliente que vem nos procurar, ele fica receoso. Nome, exatamente. Aí fica um sobra para outro profissional que não tinha nada a ver com Exatamente, o trabalho mal feito por um outro profissional. Então, acaba, né, querendo ou não, queimando, né, a nossa profissão, como todas as outras profissões, quando se pega um profissional que não entregou da maneira correta. Então, o profissional fica receoso e está tudo bem, né? O que você vai fazer? Por isso que eu faço um período curto inicial para o cliente me conhecer, para eu conhecer o cliente, e a gente saber se realmente vai entregar o que ambos precisam. Então, o reconhecimento ainda está em processo de evolução. Pode se melhorar muito ainda, mas por conta disso. Então, assim, não se preocupe, né? O que a gente deve fazer, não se preocupar com o que um outro profissional fez. Fazer a sua parte, procurar conhecer, estudar, fazer novos cursos. Faça testes, né, com o cliente. Olha, eu faço uma experiência, eu faço esse trabalho para você, você conhece, você gostar, então a gente dá continuidade. Então, assim, eu acho que é uma maneira bem transparente, bem leal. E, como eu disse, focar. Se você faz o trabalho, você entrega. Se você não faz, então é melhor você passar para frente, para também não sujar a sua profissão, né? E não sujar a sua carreira que você está começando agora, né? Foto ou vídeo? Quando a gente pensa em um feed de Instagram, e aonde eu quero chegar? Porque pesquisando já há algum tempo sobre esse tema voltado para... que está inserido na mídia social como um todo, eu vejo que existe ali não uma guerra, não, muito pelo contrário, mas... uma certa dúvida por parte de quem não tem tanto conhecimento do que é mais rentável em relação à questão de engajamento. E aí, independentemente do tipo de perfil que está ali no Instagram. Mas existe muita dúvida por parte de quem é leigo como eu, por exemplo. O vídeo dá mais engajamento, foto dá mais engajamento. Você que é da área, dá para poder falar? De fato, existe mesmo... esse conflito, entre aspas, podemos dizer assim, entre foto e vídeo para feed? Ou cada um tem ali o seu propósito, o seu objetivo? É exatamente nesse ponto. Cada um tem o seu objetivo, Gustavo. O Instagram, por ser uma plataforma que evoluiu... A gente fala do Instagram, porque o Instagram hoje é a plataforma mais utilizada em rede social e para essa dinâmica de engajamento e alcance. Então, seguindo o Instagram... como referência, antes o Instagram oscila muito essa questão. Ele evolui todo dia, então ele tem uma métrica diferente que está sempre se atualizando. Existia um período que era só estático, que a gente fala que é imagem, né? Então era só imagem, então ficava muito catálogo, né? A gente chegava ali, o perfil, independente do segmento do nicho, era apresentado como se fosse uma revista, né, pra gente. E não tinha esse dinamismo. Aí começou a inserir os vídeos por conta de plataformas vizinhas, né, que a gente conhece. TikTok. Exatamente. Que ficou muito dinâmico e muito conhecido. Sim. Então, o Instagram, obviamente, também trouxe, né, essa dinâmica para dentro da plataforma e deu muito certo, né? Com os vídeos e com Reels, né? Que hoje é o que mais engaja. Sim. E então, assim, e teve um período que o estático ficou em stand-by, né? Como se o Reels e o vídeo fosse realmente o que mais alcançasse. Hoje, o Instagram já traz essa questão também do estático e do carrossel. O carrossel é uma sequência de imagens numa mesma postagem, né? Então, como, por exemplo, quando a pessoa passa para o lado, né, tem várias fotos, isso é o carrossel, que é também um tipo de postagem que dá um alcance muito bacana. Só que o que acontece nesse contexto todo, que é importante analisar, Gustavo, não é nem só a questão, né, do formato, se vai ser imagem, se vai ser vídeo, mas o conteúdo que vai ser entregue. Porque não adianta você entregar um vídeo, que é né, automaticamente, quando se imagina, é o que vai dar mais dinamismo e engajamento, mas o seu vídeo não tem um assunto relevante para o seu público. Senão vai ser interessante, né? O TikTok é uma plataforma do qual é dancinhas, é mais interativo, então ali praticamente viraliza quase tudo, né? O Instagram, ele já tem uma outra, né, já uma outra forma de analisar. Então, geralmente o perfil profissional. O seu vídeo ali, qual o teor dele? Educativo, ele vai realmente vai sanar a dor do seu público, da sua audiência,
Porque às vezes um estático, uma imagem, ele vai falar mais do que aquele vídeo que você queria postar. Então, tudo isso também tem que ser analisado dentro do que o seu público, daquele perfil, ele vai precisar. Por isso que é importante a análise do gestor ou do profissional. Porque ele vai ver o que seu público gosta mais. Porque ali tem as métricas dentro da plataforma que a gente consegue analisar. Então, a gente consegue ter retorno. Tem, inclusive, de horário, público, né? Masculino, feminino. E a gente consegue fazendo conteúdo baseado com aquilo ali e fazendo uma rotatividade maior. Lógico que o vídeo bem feito, inclusive, né? Que a gente pede-se muito, né? Porque não adianta também colocar um vídeo com qualidade baixa, porque o Instagram, a plataforma, analisa tudo isso. Sim. Se o vídeo tem qualidade, se o corte, posicionamento, se tem legenda. Então, são vários pontos que tem que ser analisado para entregar um conteúdo realmente de qualidade que o Instagram vai fazer entregar para outras contas. A nossa vida, ela é um livro de páginas positivas e de páginas negativas. E mais interessante que você, além, claro, da sua questão profissional, você também conhece outras histórias através de pessoas. Imagina aí a quantidade de pessoas que você já teve a oportunidade de conhecer na sua vida através do seu trabalho. De certeza. Todas as classes, de todas as raças, enfim. E a nossa vida, ela acaba sendo um livro de páginas positivas e de páginas negativas. São assim... É assim a nossa vida, e isso mais interessante, se a gente parar para pensar, são assim os dias das nossas semanas aqui na Terra. Às vezes a segunda-feira vai ser maravilhosa, tudo lindo, perfeito. Vem a terça, é um furacão de problemas. Exato. Os famosos pepinos. Vem a quarta, é a continuação da terça. Chega a quinta e a sexta e acabam dando ali uma amenizada em tudo que foi gerado ali na terça culturalmente. E na quarta. Exatamente. Feito esse pequeno preâmbulo, eu conversei com a Tatiana Xavier durante até esse presente momento, gestora de mídia social. Agora eu quero conversar com a Tatiana Xavier, filha, profissional, mulher. Feito esse pequeno preâmbulo, qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que você fez para passar por cima dessa diversidade? Como você disse, Gustavo, nós passamos constantemente por problemas, né? Por dificuldades e obstáculos. A vida da gente tem isso, a vida adulta, né? Nós estamos aqui para poder enfrentar isso. Então, teve vários momentos da minha vida do qual eu, através dele, eu consegui me superar. Sim. Eu acho que um marco, um momento muito pessoal da minha família, que foi uma perda da minha família, que é um tio meu, que eu acho que foi o marco da minha vida e que me deu um padrão assim, de visão, de superação, poder ver realmente que a vida da gente é muito curta. Eu perdi um tio, foi em 2001, ele era meu padrinho, do lado materno, né? Ele é irmão da minha mãe. E foi a primeira perda da família. E minha família sempre foi uma família grande e uma família muito unida. Sim. Então, final de ano, reunia todo mundo, festa e tudo mais. E ele era o que movimentava a família, né? Era o mais velho. Então, assim, nós perdemos ele em um acidente de carro. E foi um baque muito grande, porque ele saiu da minha casa, né? Ele era com o pai, tanto que ele tinha ciúmes quando os namoradinhos... Eita! Ele teve muitos ciúmes do meu primeiro namorado. Então, assim, ele era um paizão mesmo. E ele saiu, no dia que ele faleceu, ele saiu da minha casa, ele veio para um treinamento da empresa. Ele saiu da minha casa e no final da tarde ele faleceu, né? No trajeto, né? Chegando na casa dele. Então, assim, foi um baque muito grande para nossa família. Foi a primeira perda, assim, emocional, né? Esse vínculo, né, de família. Então, foi algo que me fez sentir muito. Eu acredito que depois disso eu amadureci muito, né, como ser humano. E que eu sempre fui uma pessoa de procurar conhecimento, curiosa. Então, eu sempre fui precoce, evoluí, madura muito cedo. Então, essa coisa, acho que a mulher também tem muito disso, né? Acaba. Então, assim, e isso fez com que eu amadurecesse mais rápido essa questão, né? Da gente ver também e a questão da vida da gente ser muito curta, né? E valorizar muito a família. Sempre fui muito família, sou muito até hoje. Tenho uma sobrinha de 2 anos com a qual eu sou apaixonada, a Lavínia. Então, assim, sempre, né, tivemos isso, né? Algo que vem da minha família, esse cuidado, essa proximidade. Tá ali no momento bom, tá no momento ruim. Então, a Tatiana é isso. Ela é muito família, né? Ela sempre procura estar com os amigos e as pessoas próximas e estar ali realmente, integralmente com as pessoas que ela ama. Sou uma pessoa que não vejo essa questão, né? As pessoas, segunda-feira, não gosto de segunda-feira. Eu gosto de segunda-feira, inclusive. Que é um recomeço. Eu entendo isso.
E não é clichê, não é só uma metáfora, que as pessoas que conhecem a Tatiana sabem que eu sempre vou ver um copo cheio. Eu sempre vou ver, mesmo que seja muito difícil, não falando que a vida é cor-de-rosa, e às vezes Sim. o digital a gente vê que oferece isso, né? Porque a gente vê uma porção de segundos ali da vida da pessoa, acho Sim. que a pessoa é mil maravilhas. E não é, gente. A questão mesmo é a gente saber retratar e trazer isso da melhor forma. É saber que aquilo ali, a adversidade, o obstáculo, vai ser algo para poder te fazer crescer. E sempre me fez crescer. Pode ser a situação mais complicada, Gustavo, mais difícil. Sempre tirei muito proveito disso e sempre fui muito grata. Né, a minha família é toda da igreja, a parte religiosa, então eu sempre trouxe isso comigo. Então, ele é o que move a minha vida, Deus. Então, eu sempre trouxe isso, de tirar realmente... Lógico, tem dias que a gente não acha que é porque nós somos seres humanos. Então, e tá tudo bem ser assim, né? E tá tudo bem sentir, sofrer, chorar e tudo mais. Mas é não ficar naquilo ali. Porque nós podemos muito mais. E a vida da gente é muito curta para a gente, às vezes, se lamentar por coisas que a gente tem que resolver e pode resolver, né? E é isso. Qual que é o nome do seu tio? O Márcio, que faleceu. Se ele estivesse do seu lado aqui agora, o que você falaria para ele, passado tanto tempo e principalmente passado um período onde você cresceu, amadureceu, se tornou uma profissional de sucesso? O que você falaria para ele? Eu agradeceria para ele por tudo, todos os puxões de orelha que ele deu enquanto ele estava com a gente, pela referência, né, de homem que ele sempre buscou os objetivos dele, e sempre esteve disposto a ajudar, né? E eu gostaria, né, que ele, em caso, ele visse, né, que tudo que eu fiz até hoje aqui realmente foi em prol de ser uma pessoa melhor. Espero ter conseguido e orgulhado ele de alguma forma. Em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Nossa, tem tantos. Que bom! Isso é ótimo ouvir. Ai, tem tantos. Eu falo que tem muitos porque eu sou uma pessoa realmente, Gustavo, de celebrar todos os momentos. Desde de uma pequena conquista que a gente acha que, às vezes, para outra pessoa pode ser tão pequena. Desde conquista, igual uma promoção numa empresa. A minha evolução, no caso, de sair do CLT e hoje trabalhar, né, como empreendedora, né, no mercado digital, trabalhar para mim, Sim. que não é uma vida fácil, essa vida de empreender, que a gente tem que realmente estar todo dia ali se reinventando. Para mim é uma evolução, para mim é uma alegria muito grande, né, poder todos os dias estar nesse caminho, estar evoluindo. Eu não cheguei ainda onde eu quero, né? Estou no processo ainda, então para mim é tudo um caminho. Agora, o nascimento da minha sobrinha, como eu disse, eu sou apaixonada, eu acho que foi o momento até hoje mais feliz da minha vida, né? Que eu, por conta de celebrar a vida, né? E por conta de um ser tão pequeno trazer tanto amor, e realmente ela trouxe muito amor para a nossa família, né? Ela transformou a nossa alegria, enfim. Em relação a tudo que você faz e a tudo que você é, agora é o jogo das palavras. Eu vou citar nomes, você vai defini-los com uma palavra. Ok, pode ser? Pode. Tatiana Xavier. Resiliente. Deus. Tudo. Igreja Catedral. A missão. Vida. Minha família. Quando você pensa na palavra ou termo gestora de mídia social, o que vem na sua cabeça? Responsabilidade, empatia, entrega. Trabalho para você é? Crescimento. Família. Amor. Quem é Tatiana Xavier? Uma palavra? Não, pode ir com um pouquinho mais de palavras, frases. É uma pessoa que busca sempre dar o melhor, mesmo não sendo perfeita, mesmo errando, como todo mundo. Mas é uma pessoa que está sempre disposta a ser melhor mesmo todos os dias e a entregar o melhor dela para o outro, né? Ser empática com o outro, fazer né? Contribuir para que o nosso mundo, né? Que o nosso dia a dia seja um pouco melhor. Um sonho que você já realizou na vida? Essa transição de carreira. Um sonho que você almeja realizar? Eu consegui, através do meu trabalho, alcançar e ajudar outras pessoas também a evoluírem profissionalmente ou como pessoa. Tio Márcio em uma palavra. Alegria. Essa conversa em uma palavra. Partilha. Em quase um ano,
ninguém nunca havia falado essa palavra. Pela primeira vez alguém citou Olha, esse que termo. bacana. E, Tatiana, Bacana. fico feliz de saber que você gostou de estar presente aqui. Foi uma honra poder te conhecer e, principalmente, conhecer a sua história, não só como profissional, mas principalmente como mulher e como filha, como sobrinha, como irmã, como tia, enfim, foi uma honra, sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes, muitos clientes, muitas empresas conectadas ali nas redes sociais. Exatamente. Que Deus te abençoe sempre. Amém. Obrigado mais uma vez por aceitar o convite. Foi uma honra ter você aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, Gustavo. O prazer é meu e contem comigo. Possam lá me acompanhar na rede social e invistam em vocês e na marca de vocês, e que vocês têm muito a crescer. Com certeza, e contem comigo. Tamo junto. Tatiana, o Super Notícias e o Resenha Cast, com essa grande história, vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.